Começo com você, Pedro. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal. Pede que a ação penal que condenou o ex-presidente seja anulada pelo plenário da Corte. Pedro, o que a gente tem de informação? Traz mais detalhes sobre essa estratégia jurídica dos advogados de Jair Bolsonaro. Carol, olha, é mais um recurso da defesa que usa como base o voto do ministro Luiz Fux, que foi o único voto divergente no julgamento do Núcleo 1, da tentativa de golpe, aquele julgamento que foi concluído em setembro. O ministro Luiz Fux fazia parte da primeira turma e depois desse julgamento ele passou para a segunda turma. Mas no julgamento ele foi o único a votar pela absolvição de 6 dos 8 então réus do Núcleo 1. E a defesa de Bolsonaro volta a citar trechos desse voto de Luiz Fux para pedir a anulação da ação. Em dezembro, os advogados tinham entrado com um recurso, só que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não cabia aquele tipo de recurso mais, porque o caso já tinha transitado em julgado. A gente lembra que o acórdão, que significa que o caso foi transitado em julgado, foi publicado em novembro, foi quando também os condenados do Núcleo 1 passaram a cumprir as penas pelas quais foram condenados. E aí os advogados pedem que Moraes reveja essa decisão de dezembro em que ele negou aquele recurso. Esse recurso apresentado agora é chamado de agravo regimental e os advogados de Bolsonaro pedem que, se o ministro não reconsiderar a decisão de dezembro, entre aspas, em juízo de retratação, que ele submeta, então, essa decisão ao plenário do Supremo para que os 11 ministros, no caso 10 ministros atualmente, decidam sobre essa questão. É uma tentativa muito similar à que a defesa já tinha apresentado e que já tinha sido rejeitada por Moraes. Então, a gente vai aguardar, lógico, o posicionamento do ministro Moraes, mas o entendimento do ministro tem sido de que, no caso do Núcleo 1, não é possível mais recurso. A gente lembra que dos 4 núcleos que já foram julgados da tentativa de golpe, depois da eleição de 2022, o Núcleo 1 foi o único que já transitou em julgado. Para os outros 3, ainda há possibilidade de recursos, porque os acórdãos, o resumo do julgamento, o compilado do julgamento ainda não foi publicado e também ainda não foi determinado o início do cumprimento das sentenças, das penas de prisão. Carol, mas resumidamente é isso. Os advogados pedem a anulação do processo e pedem que Bolsonaro seja inocentado dos 5 crimes pelos quais foi condenado pela tentativa de golpe. Carol.